acompanhar pelo menos 2 momentos de estudo bíblico pela internet. Semana passada eu acompanhei vocês pela internet, né? E Deus nos deu boas férias e bom regresso, pela misericórdia do Senhor. Pela misericórdia do Senhor, já estou aguardando novas férias. Como é bom a gente poder descansar, passear um pouco nessa vida tão corrida que todos nós vivemos. Eu sei que nem todos tiveram esse privilégio, alguns tiveram muita tribulação, mas o Senhor ainda assim é capaz de nos consolar em toda a nossa tribulação. Eu queria que os irmãos abrissem comigo na segunda carta aos Coríntios. Segunda carta aos Coríntios. Capítulo de número 1, verso de número 3. Do verso 3 até o verso de número 8. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis na consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Com essas palavras, o apóstolo Paulo ele estabelece um conceito de vida que é um conceito de vitória sobre a tribulação. O apóstolo Paulo ele diz que ele admite a tribulação. Ele admite a tribulação como uma realidade da vida, da sua vida e da vida da igreja. E ele fala, vocês são atribulados assim como Cristo é atribulado, porque vocês fazem parte dos sofrimentos de Cristo. Em outros textos a Bíblia fala sobre isso. O próprio Senhor Jesus Cristo falou, vocês serão perseguidos. Vocês serão odiados do mundo. Isso tudo é tribulação. Mas o apóstolo ele estabelece aqui a vitória sobre a tribulação, e a vitória sobre a tribulação vem com a esperança e a perseverança, a luta. Caminharmos firmes no Evangelho. Muitas pessoas não caminham firmes no Evangelho porque elas não têm a dimensão da força que tem em Cristo Jesus. Por isso que eu escolhi este hino para a gente cantar. Talvez você até vai me perguntar assim, vamos cantar um hino só por causa de uma frase? É, por causa de uma frase hoje. Em Jesus confiar. E a melhor maneira de você confiar em Jesus é você observar a sua lei. É você confiar que o que Ele disse é seguro para você. É como um pai que diz para uma criança que está com medo de atravessar um espaço, fala, pode ir, filho, é seguro. Se a criança tem total confiança no pai, ela caminhará seguro. Vou contar uma ilustração. Um avião cheio, passageiros assentando seus lugares, e os passageiros estão estranhando que ali tem uma criança, aparentemente menos de 10 anos, sozinha. Aquela criança está na fila dos passageiros, ela entra no avião, ela senta e as pessoas olhando, o que esse menino está fazendo sozinho? Ele senta, coloca afivela o cinto, ele está concentrado, e as pessoas estão perguntando, até que alguém fala assim, deixa eu perguntar para essa criança, me diz uma coisa, você está sozinho?
Falou, estou sozinho. E aquela pessoa achou muito estranho. O avião decola, a criança nem dá sinal. Enquanto alguns se apavoram na hora da decolagem, alguns têm um pouco de medo desse momento, o avião está voando, ele pega uma turbulência, as pessoas começam a sentir a turbulência do avião, e olham para aquela criança, ele tranquilo, tranquilo. Aí alguém levanta de novo e fala assim, vem cá, você está sozinho, você não está com medo? E ele diz assim, não, meu pai é o piloto. Meu pai é o piloto. Quando Jesus diz para nós confiarmos nele, é como essa criança. É confiar no piloto. É confiar na palavra do nosso irmão mais velho, Jesus. É confiar na palavra do nosso Pai, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Pai, Deus. Crer e observar. Se a palavra do Senhor te indicar um caminho, vá por ele. Não pegue atalhos. Não tente outros caminhos. Não busque outras respostas. Busque a palavra. Deixa ela guiar você. Quero convidar você a abrir aí no Inário. Não sei se tem aí Inários para vocês. Tem aí esse livrinho? Tem, né? Número 110A. Assim que ele colocar o... Está no telão. Está no telão? Obrigado. Também está no telão. Assim que ele colocar a melodia para tocar, vamos ficar em pé e cantar. 110A. Isso mesmo. Vamos ficar em pé. Em Jesus confiar, sua lei observar, oh que gozo, que bênção, que paz, no guardar tudo quanto ordenar, alegria peregrinos. Aumenta um pouquinho o som, ok? Tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. O inimigo fala, as calúnias mordas, Cristo sabe desprestigiar. Nem tristeza, nem dor, nem intriga maior, pode o crente fiel falar. Quem observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Grande prova de amor, comunhão do Senhor, tem o crente zeloso e leal, o seu rosto mirar, seus segredos privar, é consolo que não tem igual. Creio observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Resoluto, Senhor, e com zelo e fervor, os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Creio observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Nós amamos, Senhor, a tua palavra. Ela tem sido a luz para os nossos pés, a lâmpada que ilumina esses caminhos. É a tua palavra que fortalece a nossa fé, é na tua palavra que nós encontramos sabedoria para esta vida.
E é confiando na Tua palavra que queremos, ó Deus eterno, viver neste mundo comprometidos com a volta de Jesus Cristo. O trânsito da nossa vida neste mundo é passageiro, nós sabemos, e vivemos para um reino esperado que se aproximará, virá como um ladrão na noite. O tão sonhado reino de Cristo, o reino final, virá sobre nós. A esperança que está no nosso coração. Prepara o nosso coração, a nossa mente, para ter discernimento, Senhor, do que fazer, de como agir. Para que não sejamos como meninos, soprando, andando com o sopro de qualquer vento de doutrina, para um lado e para o outro, andando como quem não sabe aonde vai, mas que a nossa fé seja fortalecida na Sua palavra. Dá-nos, Senhor, hoje o discernimento, dá-nos, Senhor, hoje a porção da Tua palavra para fortalecer a nossa fé, alimenta a nossa alma. Propõe-nos, Senhor, que venhamos a crescer um pouco mais. Dá-nos uma noite de estudos da Tua palavra abençoada. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, irmãos. Pode sentar. Você falou o seu nome, eu já esqueci. Nilza? Ilza. Sem o N, né? Ilza. Se eu perguntar mais uma vez, até eu decorar, tá bom, Ilza? Olha, é um estudo bíblico, Ilza. Você está participando pela primeira vez, pode perguntar. Tá? É uma hora que a gente vai estudar. O tema que nós vamos estudar é este aqui, ó. Nós já estamos estudando o pensar escatológico. Opa, família bonita chegando, né? Que saudade de vocês. O pensar escatológico. Eu vou só explicar um pouquinho o que é esse pensar escatológico. Já eu faço isso. E hoje, em particular, o capítulo que nós vamos estudar é o capítulo da grande tribulação. Não dá para estudar esse capítulo da grande tribulação só numa noite. A gente vai precisar de 2 noites para falar de grande tribulação. E assim mesmo é bem resumido, tá bom? Mas é só para dar uma ideia. Quem aqui já ouviu falar em grande tribulação? Quem já ouviu falar em grande tribulação? Levanta a mão. Todo mundo já ouviu falar? Quem nunca ouviu falar nada sobre grande tribulação? O que é isso? Nunca ouviu nada, absolutamente nada. Todo mundo aqui então já ouviu falar alguma coisa sobre grande tribulação. Antes de eu explicar o que é pensar teológico, me diz uma coisa: o que vocês sabem sobre grande tribulação? Posso escolher alguém para falar? Tati, aproveitando você aqui, jovem, sabe tudo, vai lá, Tati. Não fica preocupado, só me diz o que você sabe. Que eu, assim, lembro de cabeça, é o período que os crentes vão passar por grandes provas, então, antes da volta de Cristo definitiva, assim, certo. Glorioso. Num período de grandes provas para a vida dos crentes. Eu passo tantas grandes provas, já estou no período da grande tribulação. O que mais? Mas você não está errado, não. Isso tem a ver sim. As pessoas vão pedir a morte. Quais pessoas vão pedir a morte? As pessoas que ficaram quando o primeiro arrebatamento. Opa, aí já está, não sei, vamos ver. Olha lá. Eu quero que vocês falem o que vocês sabem. Não tem importância, a gente vai explicar. O que vocês já ouviram sobre isso. Mais alguém? Vai lá, Fátima, eu sei que você quer falar, estou sentindo você assim. Não, eu quero falar, me dá oportunidade, pastor. Vai falar, Fátima. O que você sabe? Mais ou menos o que eles falaram também. né? Vamos falar uma coisa assim, vamos fazer uma pergunta para você. Por que a Bíblia fala da grande tribulação? Qual o objetivo, principalmente de Jesus? Jesus, esse período de tribulação, ele foi primeiramente apresentado por Jesus Cristo. Embora a gente tenha referência a esse período já no profeta Daniel, no Velho Testamento nós temos salmos nos referindo a isso, mas me fala uma coisa, por que Jesus Cristo resolveu falar sobre isso? O que vocês acham? O que Jesus tinha como intenção? Nos preparar? Nos preparar para quê? Para o dia da minha tribulação. Olha, fica sabendo uma coisa, um dia você será perseguida, vai ser morta, não sei, isso te prepara? Me alerta. Tá certo, você não está errado. Oi? Prepara para o pior.
prepara para o pior, né? Você já fica alerta. Irmãos, assim, a minha perspectiva é de que essas coisas, primeiro, as pessoas encaram esse estudo sobre grande tribulação com duas perspectivas. A primeira delas é a curiosidade. As pessoas querem saber o que vai acontecer. Como é que eu sei que já é uma grande tribulação, né? Elas têm a curiosidade aguçada. Por exemplo, o surgimento da besta que emerge do mar, o surgimento da besta que vem da terra, o surgimento do homem da iniquidade. Já ouviram falar dele? Sabe como é que esse homem da iniquidade é chamado em Daniel de o homem vil, né? O homem maligno. Então as pessoas têm a primeira ideia de grande tribulação é uma coisa curiosa, eu quero satisfazer a minha curiosidade. O outro lado da moeda é o medo, é o pavor. Às vezes eu falo, pastor, nem me fala, porque eu não quero saber, se eu souber, acho que eu não vou dormir hoje. O que? Perseguido, o homem da iniquidade. Só de falar um homem da iniquidade já dá medo, não dá, gente? Eu acho que o jeito que Daniel fala, vocês já leram Daniel 11, que fala assim, o homem vil, um rei maligno que vai surgir, né? Ele vai dizer, esse homem é um homem vil. Nossa, dá até medo, não dá, gente? E a besta que emerge da terra, a besta que emerge do mar. Então, quando muita gente aborda esse assunto, fala assim, isso é uma coisa que me dá medo. E eu acho que a melhor maneira de ler esses textos não é nenhuma nem outra. Não é pela curiosidade em si. E não é para ter medo. Jesus Cristo não contou esses fatos, não falou dessas coisas para a gente se apavorar. Para pôr medo em nós, para a gente correr para a igreja. Vai para a igreja, que um dia vem a tribulação. Não, quando Jesus fez isso, Ele estava nos preparando. E aqui é a ideia de pensar escatológico. A Bíblia não fala de escatologia. Bom, eu não expliquei o que é escatologia, né? Escatologia é o estudo das últimas coisas, das coisas que vão acontecer próximo do fim. Toda a Bíblia é escatológica, nós já falamos um pouco sobre isso, mas há eventos mais próximos do fim. Nós vamos estudar os principais eventos próximos do fim. Hoje vamos começar pela grande tribulação. Quando a Bíblia fala dessas coisas próximas do fim, a Bíblia não está alimentando a nossa curiosidade ou fazendo teste de conhecimento. A Bíblia está nos levando a pensar escatologicamente. O que é um pensar escatologicamente? É você viver com a mente preparada. O nosso coração tem que pensar adequadamente sobre as coisas que estão por vir. Nós temos que estar sempre preparados para vir no Senhor. Lembra que quando Jesus foi para o céu, quando Ele subiu nas nuvens, os anjos se aproximaram dos discípulos? Você lembra qual foi a primeira mensagem que eles ouviram depois que Jesus foi para o céu? Vocês lembram? O que os discípulos ouviram assim que Jesus foi para o céu? Assim que, como Ele subiu, Ele voltará. Mas tinha tanta coisa para falar, mas veja como desde muito cedo o pensar escatológico já era uma determinante para a igreja. Nós é que estamos perdendo isso nos nossos tempos. Nós estamos vivendo como se Cristo não fosse voltar e a única coisa que interessasse fosse o presente. Nós estamos vendo o movimento evangélico vivendo para o hoje. Com todo respeito, não quero que ninguém fique chateado. O pastor está falando do movimento evangélico. Mas as pessoas estão vivendo para o hoje. Elas querem a conta bancária cheia hoje. Elas querem... Quando o pensar escatológico tomar conta do seu coração, você vai viver o melhor o presente. Até quando você passar por tribulações. Foi o que o apóstolo Paulo escreveu para nós, que nós lemos. Olha, vocês têm tribulação, esses sofrimentos também eram sofrimentos de Cristo, mas sejam consolados. E o apóstolo Paulo escreveu muito sobre a consolação do presente. Abra sua Bíblia aí, só para você ter uma ideia. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses, primeira carta lá aos Tessalonicenses, capítulo de número 5. Por favor, devolva o Tessalonicenses da minha Bíblia, que não está aqui. Achei, estava escondido. Estava escondido.
1 Tessalonicenses, capítulo de número 5. O irmão aí leia para a gente versos de 1 a 3. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. É muito importante você notar que o apóstolo Paulo está escrevendo uma carta lá no começo do cristianismo, lá no começo, dizendo assim, olha, desde já fiquem atentos, você sabe que virá. E eles já estavam instruídos, a igreja era instruída escatologicamente. Se a gente for olhar para a igreja dos nossos tempos, a nossa igreja é uma analfabeta escatológica. Ela não tem um pensar escatológico, ela não desenvolve essa visão. Nós ensinamos nossos filhos, não tem que trabalhar, tem que estudar, tem que fazer a vida, tem que casar, e a gente prepara os nossos filhos somente, eu estou usando assim uma linguagem, lógico, como é que a gente fala? Generalizante. Sempre tem exceções, mas a gente insiste em preparar os nossos filhos para hoje. A Bíblia nos prepara para a volta de Jesus. Então os crentes do Novo Testamento eram crentes que aguardavam a volta de Jesus. Quem que vocês acham que deveria aguardar mais a volta de Jesus? Os crentes do Novo Testamento ou nós? Quem que deveria estar mais? Por quê? Porque estão mais perto. E o Velho Testamento, a mensagem do Velho Testamento era escatológica. Que Cristo viria. Eles tinham um viver escatológico pensando na primeira vinda. Era tudo que eles queriam, a vinda do Messias. A pergunta do catecismo, que quase não se usa também, né? Uma das perguntas, como se salvaram os antigos antes de Cristo? Pela fé no Salvador que havia de vir. E ele veio. Ele veio. Então veja, se você pega Gênesis 3,15, logo no início da Bíblia, a Bíblia diz, virá aquele que vai pisar a cabeça da serpente. A Bíblia já começa com uma visão escatológica. Então pensar escatologicamente, a sua mente preparada, pensando na vinda de Jesus, é algo fundamental para nós, para o fortalecimento da nossa fé e para trabalhar o modo como nós vivemos o nosso dia a dia. Entenderam isso? É incrível que nós, depois de 2000 e tantos anos distantes da igreja primitiva, nós que deveríamos estar mais conscientes, mais cheios da visão escatológica, nós estamos vazios dela, somos analfabetos escatológicos. Será que nós nos acostumamos com esse mundo? Será que depois de 2000 anos nós perdemos a esperança de que Cristo não vai voltar coisa no mundo? Abra aí em 2 de Pedro. E agora, segundo ou primeiro? Não é sempre confundo quando eu falo para vocês. 2 de Pedro, capítulo de número 3. 2 de Pedro, capítulo 3. Agora uma irmã, vai ler para nós o verso de número 8. 8 a 10. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para com o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorável. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então essa questão do esvaziar escatológico já começou a acontecer naquela época. Tinha gente que já estava falando, esse negócio de Jesus Cristo voltar não está dando certo não. Olha quanto tempo passou e ele ainda não voltou. Será que nós perdemos a esperança? Será que como igreja nós estamos vivendo um evangelho do reino deste mundo? Então, irmãos, quando a gente estuda escatologia, a gente não está estudando curiosidades bíblicas.
a gente está trabalhando para a nossa mente pensar escatologicamente, ok? Tudo bem? Alguma dificuldade até aqui? Perguntas? Nenhuma? Tá bom, ótimo. Posso fazer no final as minhas, né? Tudo bem, gente? Hoje nós vamos falar sobre a grande tribulação. Há vários capítulos do período logo próximo do fim. Vou apagar aqui um pouquinho. Eu falei para vocês que a história está caminhando para um final apoteótico. Aqui é a linha da história, aqui o ano 0, lá no Jardim do Éden, e aqui é o ano que eu não sei qual, né? Vamos colocar aqui, eu não sei qual é o último ano, né? Alguém sabe? Ah, foi 2012, né? Já estamos na eternidade, né? Porque o mundo acabou em 2012, só que ninguém avisou a gente, né? Bom, nessa volta, a história está caminhando para o retorno de Jesus Cristo, ok? Segunda vinda, ok? Tudo bem? Lembra que eu simbolizei a segunda vinda com a cruz com uma coroa em cima? Porque como é que Jesus virá? Igual um carpinteiro? Virá como? Rei. Então a segunda vinda vamos simbolizar sempre com a cruz, com a coroa, ok? Então a história toda caminha para isso. Só que há um período muito próximo do fim. A Bíblia chama, aqui é a primeira vinda, tá ok? Primeira vinda. Na primeira vinda foi inaugurado o que a gente chama de escatologia futura. Os últimos. Ai, gente. Últimos dias. Desde que Jesus subiu aos céus, os apóstolos dizem, é chegado os últimos dias. Só que você fala assim, mas os últimos dias estão demorando? São os últimos. Nós já estamos com uma escatologia inaugurada. Só que mais próximo do fim, né, exatamente os dias próximos do fim, né, o fim aqui, o fim da presente era, não é o fim de todas as coisas, é? É o fim de tudo? É o fim de tudo ou não? É o fim da presente era, não é o fim deste mundo. Este mundo será transformado. É o fim da presente era. É bom a gente saber, ou presente existência. Por exemplo, nós vamos acabar? Nós vamos ser extintos? Não, mas vai acabar para os homens a presente era, ou a presente existência, e começar a existência da eternidade. Então, quando eu digo é o fim da presente era. E nós vamos estudar os eventos que vão acontecer mais próximos do fim. Entre eles, vamos começar a estudar o capítulo da grande tribulação. Vamos ver isso em 2 quartas-feiras, ok? Quem for embora hoje e não voltar quarta-feira, não vai conseguir entender por que Jesus falou da grande tribulação. Tá bom? Se você não vier quarta-feira, tomara que a grande tribulação venha e você não saiba como é que vai ser. Vou rogar uma praga, como diz aqui. Vou fazer igual o Farel fez com Calvino, né? Fez uma ameaça de morte para ele e ele ficou. Irmãos, a grande tribulação. Para muitas pessoas, e é errado este conceito, a grande tribulação tem a ver apenas com eventos catastróficos. Abra lá em Mateus. O principal texto nosso é Mateus 24. Mateus 24. Não é só Mateus que trata da grande tribulação, mas ele é um texto muito completo sobre ela. O sermão profético de Jesus. Há pessoas que pensam na grande tribulação só a partir dos eventos catastróficos. Terremoto, guerra, fome, peste, né? Olha, estou vendo tsunami. Aí a hora que a pessoa vê um tsunami, o que a pessoa pensa? É a grande tribulação. Há eventos catastróficos na grande tribulação. Haverá. Mas eles não são a principal característica da grande tribulação.
Mas de onde vem essa leitura? Vem aí de Mateus mesmo. Mateus 24, leia para a gente, versos 6 a 8. Alguém lê? E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. O princípio das dores, aí falando da grande tribulação. Veja, esses eventos estão presentes, mas nós não podemos reduzir a grande tribulação a estes eventos. Primeiro, eventos como terremoto, fome, guerras. Quem é que sofre nesses eventos? Quem é que sofre? Melhor, vou fazer a minha pergunta mais direta. Quem é que sofre? O crente ou o não crente? Os dois. Os dois sofrem. O período de grande tribulação, que a Bíblia vai enfatizar, é o sofrimento da igreja. Como você falou, a igreja, como é que você falou? Grandes provas sobre os crentes. Então veja, grande tribulação, tem terremoto, tem peste, tem isso, por um outro motivo nós vamos ver já já. Mas a grande tribulação não pode ser resumida a esse conceito de catástrofe só. Isso é parte, mas não tudo. Então, primeiro põe na sua cabeça assim que o que então é a grande característica da grande tribulação? Qual que é a característica principal deste período de grande tribulação? Perseguição da igreja. Oi? Perseguição da igreja. Eu vou chamar aqui de aumento da presença do anticristianismo, que tem a ver com isso, né? A perseguição da igreja. No período da grande tribulação, meus irmãos, é um período escatológico, tem a ver com a igreja, tem a ver com a volta de Jesus. E quanto mais se aproximar o dia da volta de Jesus, mais aumentará o ódio do mundo à fé cristã. Mesmo Mateus aqui, por exemplo, alguém lê para a gente, o irmão leu até o 8, não é isso? Olha o 9 e o 10. Outra pessoa. 9 e 10. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Haverá um período de perseguição. Seremos odiados de todas as nações, presos, mortos. E há uma outra característica. A outra característica é a característica do evangelho falso. Olha só, ainda nesse texto aí, Mateus, verso de número 11 e 12. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Eu só estou lendo um texto aqui, porque se a gente. Há vários textos sobre isso, né? Vocês já ouviram vários textos sobre falsos profetas, falsos mestres. A grande característica do período da grande tribulação, a marca principal, é um anticristianismo crescente. O mundo sem Cristo vai se tornar inimigo de Cristo, cada vez mais declaradamente inimigo. E eles vão fazer isso de duas formas. Aliás, deixa eu dizer, o que é que eles querem? Qual que é o objetivo deles, gente? Qual que é o objetivo deles? Hã? Não. Eles vão fazer isso, mas não é esse o objetivo.
Sabe qual que é o objetivo do mundo sem Cristo contra o cristianismo no período da grande tribulação? Calar a voz do Evangelho do Reino. Fazer com que a pregação fiel desapareça. De que forma eles vão fazer isso? De duas maneiras. Como nós lemos aí, pela morte dos crentes, morte dos cristãos, e pelo falso evangelho. Por que eu disse que não é fazer a gente negar a nossa fé? É fazer negar a nossa fé. Mas se você só crer num falso evangelho, para eles está bom. Você pode continuar falando o que for. Se não for o evangelho verdadeiro, para eles está bom. Irmãos, assim, a grande tribulação, então, ela é marcada por um período em que a tentativa do inimigo das nossas almas é fazer calar o Evangelho. Então, vamos começar a usar o nosso pensar escatológico. Vamos fazer aplicações escatológicas para a nossa vida. Você já percebeu como hoje em dia nós falamos menos do Evangelho para as pessoas? Para nós evangelizar é convidar a pessoa para ir à igreja. Nós estamos perdendo a consistência evangelística do ID, de anunciar, de falar. Nós damos conselhos bons. Não, você precisa de Deus. Precisa ir na igreja porque você precisa de Deus. O problema que você está vivendo é a falta de ir na igreja. Mas nós não falamos do pecado. Olha, o verdadeiro evangelho tem algumas marcas. Falar do pecado, clamar o arrependimento, viver segundo a santidade de Cristo, crer que Cristo vai voltar, que é rei sobre a sua vida. Então, irmãos, nós já percebemos sinais de apostasia. Nós nem precisamos ter um evangelho falso na nossa boca, basta a gente não falar do que é verdadeiro, basta a igreja se calar. Sabe o que Jesus Cristo falou? Uma palavra que me choca. Jesus Cristo diz: quando, porém, vier o Filho do Homem, achará, porventura, fé na terra? Vocês não ficam chocados com isso? Pastor Abel já pregou sobre isso. Pastor Abel? Quem é Pastor Abel? É aquele ali? Foi uma das pregações que mais me marcou. Foi sobre isso. Ó, pastor, estão falando do senhor. Não é pelas costas, é pela frente, que ela está aqui na frente. Achei que eu falei heresia, será? Gente, é de chocar que o nosso mestre estivesse olhando para o futuro e percebendo que naqueles últimos dias muitos crentes estarão de boca fechada. Isso é apostasia. Apostasia não é só pregar o falso evangelho, é calar a boca. Ah, pastor, dá vontade de entrar debaixo do banco, ficar bem guardadinho aqui, não sair só depois disso. Irmãos, eu não sei o que está acontecendo. Nós estamos perdendo o pensar escatológico. Nós precisamos recuperar isso. Nós estamos deixando para amanhã. A gente está fazendo assim: ah, não, amanhã eu falo. Está lá a pessoa caminhando. Caminhando para onde mesmo? Caminhando para o inferno. Para o inferno. As pessoas não gostam de falar nem isso. As pessoas não gostam nem de falar inferno. Diabo. Já viram, né? Fala isso não, pastor. Inferno, diabo? Que isso, pastor? Crente não faz isso não, né? Bate na madeira? Bate, pastor? Crente bate na madeira? Já vi quem fazendo. Crente não é crente. Pastor, não fala em diabo não, pastor. Isso atrai coisa ruim. Diabo também é crente. Olha lá. Pastor, não fale em inferno não. Essa palavra é palavra ruim. A gente tem que falar só coisa boa, pastor.
Eu não esqueço nunca um crente que frequentou a igreja aqui por uns meses só. Um dia ele me parou na porta e falou: não preciso dar um conselho, o senhor só fala muito pecado. Deu um conselho. Deu um conselho. Não, ele estava me dando conselho. Por isso a sua igreja não enche, você fala muito pecado. As pessoas já estão cansadas, a vida já é muito difícil, ainda vem aqui. Aí a gente quer vir para a igreja, que só motivar a gente para uma semana inteira. O senhor vai falar que nós somos pecadores? Ele ficou só alguns meses. Irmãos, em pensar escatológico, a maneira de olhar e ver a iminência da volta de Jesus Cristo, Ele pode voltar a qualquer instante, embora a meu juízo nós ainda não estejamos na grande tribulação, mas já caminhamos para os sinais dela, e a apostasia da igreja já mostra sinais. E no mundo a perseguição aos cristãos parece cada vez mais intensa. Lembra as duas formas como eles vão calar o Evangelho? Ou pretendem? Gente, hoje é a parte ruim, só a semana que vem que é a parte boa, tá? Se você não vier a semana que vem, não vai saber a parte boa. Você vai para casa, vai ficar com medo uma semana, mas a semana que vem eu restauro sua fé. O mundo sem Cristo, ele tentará calar o Evangelho. Essa é uma marca da grande tribulação. Ok? Perguntas? Perguntas? Isso. Pode falar, faz aí. Nossa, eu fiquei pensando aqui, versículo 13 fala que aquele que perseverar de alguém, esse será salvo. Certo. Mas se a gente não perde a salvação, o que Jesus quis dizer que esse será salvo? É simples. Os verdadeiros crentes são somente os perseverantes. Os que não são perseverantes não são verdadeiros crentes. Não é que eles eram crentes e eram crentes fracotes. Como é que é? Fracotes. Não é isso. Eles não eram. Então abandonaram. Os que perseveraram, esses são os crentes. Aí a Bíblia garante. A própria Bíblia diz: estavam. Isso é só semana que vem que eu vou falar. As coisas boas só vou falar semana que vem. As coisas boas só vou falar semana que vem. Tá bom? Você também falou que nós ainda não chegamos na grande tribulação. Que eu acho. Eu não estou afirmando. Até onde eu aprendi, assim, fala que a grande tribulação vai ser depois do primeiro arrebatamento. Eu não penso assim. Eu conheço quem pensa assim. Esse é privilegismo. Né? Eu conheço quem pensa assim. Eu não penso assim. Tá? Ele é milenista. E eu sou capaz de te mostrar como é que eu penso. Né? Mas a gente vai chegar lá. Mas não é hoje. Eu vou falar. Arrebatamento é um outro capítulo. Nós estamos vendo um capítulo hoje só da grande tribulação. Aí quando for falar do arrebatamento, as coisas se cruzam. Aí nós vamos falar disso. Tá bom? Pastor, Pois não. a apostasia, ela está dentro dessas duas divisões? Sim, apostasia é o falso evangelho. O que é apostasia? Apostasia é abandonar a verdade. Tá? A apostasia acontece na igreja, ela não acontece no mundo. A apostasia é uma influência mundana na igreja, que faz a igreja abandonar o verdadeiro evangelho. Mas é na igreja que os apóstatas estão. Tá? Até porque eles são apóstatas porque eles abandonam a verdade. A verdade está na igreja. Eles abandonam isso. Então eles saem daqui. Você vai ver João falando assim: saíram porque não eram dos nossos. Fala aqui. É isso que eu te perguntar. Você falou, saíram, é o mundanismo e está ali na igreja. Veja. É o mundanismo entrando na igreja. Esses falsos mestres, eles estão vestidos de cordeiros, mas são lobos. Abre aí Apocalipse, capítulo 13. Apocalipse 13. É bom a gente só citar isso para vocês verem. Apocalipse 13. Né? Verso de número 11, Marquinhos, lê pra gente. Apocalipse 13, 11. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão.
A aparência era de Cordeiro. Mas o discurso era de Dragão. Olha, é exatamente isso aqui. O falso mestre é um homem, eu estou falando é um homem, mas pode ser uma mulher também, né? Refinado. Ai, irmão. Ele pode falar a paz do Senhor, ele pode falar graças dou, aleluia. O jeitão é de cordeiro, mas a hora que sai daqui. Eu hoje me ligaram em casa, uma empresa, eu não lembro o nome da empresa, estava fazendo pesquisa sobre a saúde da igreja no Brasil. Não sabia que eu era pastor da igreja de Vila Formosa, era uma pesquisa. E eles fizeram algumas perguntas. Por exemplo, eles perguntaram, a sua igreja, como você definiria? A sua igreja crê que a Bíblia é a única regra de fé e prática? Não foi com essas palavras, mas é a única regra de fé e prática? Você concorda parcialmente, discorda ou discorda parcialmente? A outra pergunta, você crê que a Bíblia é infalível? Concorda parcialmente? Se eles estão fazendo essa pergunta, é porque tem gente em igreja que crê que a Bíblia é mais ou menos certa, é meio antiga, tem umas histórias meio estranhas, né? A Bíblia é boa, mas não é tão tudo assim. Isso já está na igreja. Já existem igrejas hoje que você vai a um culto em que a Bíblia é só uma desculpa para se reunir, mas que a pregação não é bíblica, que a palavra é a palavra dos homens. É a palavra de alguém que se diz iluminado, não precisa do texto bíblico. Mas eu acho também que, pelo contrário, vem gente na igreja quando o sermão é bíblico, quando a mensagem toda, quando a liturgia toda é bíblica e ele está ali só para se reunir. Certo, mas veja, não querendo julgar as pessoas, mas na igreja fiel também tem joio. O problema é quando a igreja proclama uma mensagem falsa. É isso que eu estou dizendo. É como se eu dissesse para vocês, gente, a Bíblia é um livro tão antigo que a gente deve ler ele só para a liturgia, mas na hora da pregação vamos abrir o jornal para a gente falar alguma coisa que está no jornal de hoje. Eu conheço um pastor que ele enveredou por esse caminho, agora ele voltou. Mas ele enveredou por esse caminho, na escola dominical ele dava aula, abria o jornal e falava, vamos falar sobre este assunto que está afetando a sociedade. O reverendo Abel, no tempo que ele esteve aqui com a gente, mesmo de comunidade, ele falava, quem vai pregar lá, responsabilidade minha. Lógico. Porque para consertar isso depois, dá muito mais trabalho. Agora, eu tenho uma opinião. Eu penso assim, se a minha igreja, eu estou aqui, o pastor ficou 33 anos, o púlpito mais concentrado na sua pregação. Eu já estou há 12 anos. Se um pregador vier aqui pregar um único sermão e desviar a minha igreja, eu vou fazer igual. Não vou fazer igual Judas, me enforcar, mas dá vontade. Depois de 12 anos, a minha igreja ouve um sermão em debanda, eu não estou ensinando nada, nem falo a verdade. Eu não tenho esse medo aqui com a nossa igreja. Mas é lógico que eu também não vou dar sopa para o inimigo. Se o inimigo quer falar besteira, ele vai falar. Não, espero que ele nem fale, mas se ele tiver que falar, fale para a turma dele, não para mim, né? Maurício, uma vez eu convidei aqui com a reverenda Abel, eu convidei um cara da Assembleia para vir aqui. Ele falou, a senhora tem consciência que ele vai chegar? Eu disse, pode, pastor, pode confiar. A primeira coisa que ele chegou, ele disse, eu sou assembleano, mas agora à noite eu sou presbiteriano. Devia ter gravado e mandado lá para o pastor dele. Não, gente, isso não significa que nós presbiterianos somos a única igreja que prega a verdade. Tem diferenças? Tem, mas nós não somos exclusivistas. Há quem seja, mas nós não somos. Agora, a gente toma uns cuidadinhos por aqui, né? Nós não andamos misturando muito, né? Mas, tá bom. Esse não é o assunto de hoje, tá? Fortaleça na sua mente. Na grande tribulação, o esforço do mundo maligno é calar o Evangelho, a voz do Evangelho.
é calar a voz do Evangelho. Se você perceber que a igreja está calando a voz, você já está percebendo sinais de grande tribulação. Tá bom? Vocês lembram que Zacarias falava? Naqueles dias procurarão ouvir o Evangelho e não haverá quem pegue. Quererão a palavra e não acharão. Amores, desculpa. Quererão a palavra e não acharão. Porque nos dias de grande tribulação, o mundo maligno tentará calar a igreja. E não será um tempo fácil. Eu separei aqui, leia em Mateus 24, 20 a 24. Mateus 24, de 20 a 24. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Ponto, peraí. Perceberam aí? Perseguição, a morte dos cristãos. Agora o outro lado, vai lá. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou eis ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então eu só estou lendo esse texto para exemplificar para vocês esses dois lados de como eles querem. Ou eles vão matar os cristãos para fazer calar a voz dos verdadeiros cristãos, ou vão trabalhar com um falso evangelho. E aí vai ter esse negócio, né? Curas, milagres, sinais, maravilhas. Isso é muito próprio dos tempos finais. Está aí, né? Eu estou falando alguma coisa que não está aí? Nós vamos ver mais para frente quem é que dá o poder para fazer esses sinais. Alguma pergunta, irmãos? Vamos na frente? Se não há nenhuma pergunta, quero falar um pouco sobre... eu coloquei aqui esse título. A grande tribulação é um evento de exacerbação das forças malignas. As forças malignas se tornarão cada vez mais fortes. Ninguém vai falar. Ninguém vai se apavorar? Por dentro, né? Por dentro. Irmãos, o mal sempre esteve presente, a malignidade do homem sem Cristo e até do crente, né? Nós ainda somos maus, ainda fazemos coisas que não somos. Sempre esteve presente na história do homem caído. Mas nesse tempo, não é só que haverá malignidade do homem, haverá uma malignidade de agentes do mal agindo neste mundo segundo a eficácia de Satanás. A grande tribulação é um período em que os agentes tribulacionistas malignos estarão fortalecidos pela presença do mal em nosso mundo. Lembra que Jesus disse? Como nunca houve antes. Vamos pegar só alguns textos, só para vocês, para ilustrar isso que eu estou dizendo. O homem sempre foi mau, sempre fugiu de Deus. Por exemplo, lá no Salmo 2, eu separei esse texto, mas vou só citar, depois você lê. Versos 1 e 2 diz assim: os homens estão querendo romper os laços com Deus. O homem sempre foi assim, um homem maligno, sempre querendo fugir de Deus, sempre houve uma fuga. Mas nos últimos tempos, essa postura do homem de fugir, ela vai aumentar, principalmente porque a malignidade da grande tribulação não é só a inclinação do coração do homem, é fortalecido por uma presença intensiva do mal. A intensificação da animosidade entre as nações. Lembra que nós vemos aí haverá guerra, nações contra nações? A intensividade da fome, da peste, do ódio. Lembra? O amor de muitos se esfriará. O próprio aumento da apostasia vai mostrar que é um tipo de malignidade muito superior ao que estamos acostumados. Hoje a gente ouve falar em guerra, mas o texto dá uma ideia de que haverá guerras espalhadas em todo o mundo. É que o mal presente, ele desestabiliza a harmonia. Não sei se eu já consegui assustar vocês o suficiente para passar à frente. Eu queria assustá-los.
textos bíblicos vinculam este período de aumento da malignidade humana com o surgimento do homem da iniquidade. Abre aí, 1 Tessalonicenses, primeiro não, eu coloquei primeiro aqui, mas não é primeiro, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, alguém lê para nós o verso 3. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Não acontecerá, veja, esse período de tribulação, ele não acontecerá antes que este homem, esse filho da perdição, o homem da iniquidade, apareça. Este agente tribulacionista. Eu pedi para ler com o verso? Não. 3. Agora lê o verso 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então você está vendo aí o aumento da malignidade. Aumento da malignidade. Ela não acontece só porque os homens ficam mais rebeldes. Ela acontece porque agentes do mal estarão presentes. E através deles, os homens maus recebem estruturas de pensamento e agem segundo esses ensinos. E o texto está dizendo que ele vai tentar se opor a tudo que é Deus e vai se assentar no santuário de Deus. A ideia dele é fazer a igreja, pisar a igreja. É pisar na igreja. Tá? Mais para frente aí um pouquinho, mais para frente aí, vou pedir ao outro irmão que leia para nós o verso 7 até o verso de número 9. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vida. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios da mentira. Todo poder, sinais e prodígios da mentira. Ele vai tentar sufocar a igreja e vai tentar impor um evangelho falso. E o seu poder e os seus sinais é segundo a eficácia de Satanás. Então, irmãos, é importante que nós não sejamos pessoas crentes inocentes. Aquela frase que às vezes a gente ouve, não importa que é no nome de Deus, ela não cabe para crentes que são instruídos escatologicamente. Abre aí em 1 João, capítulo de número 4, vamos ler o verso 1 e 2. 1 João 4, 1 e 2. Vamos ver aí uma irmã lendo para nós. 4, 1 e 2. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos vêm de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Amados, não creiais em todo espírito. Vocês têm que provar se os espíritos vêm de Deus. Irmãos, nós não podemos ser, não cabe aquela frase, não importa que é no nome de Deus, importa que é para Deus. Isso não é sábio. O sábio é ver se tudo isso está de acordo com a palavra de Jesus. João dá um teste. Se a pessoa não declara que Jesus Cristo é verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus, cai fora. Se não crê que Jesus Cristo vem em carne, cai fora. Vem com a historinha de que Jesus é só um exemplo, cai fora. Se Jesus não é o centro do culto, cai fora. Você está falando comigo, tá? Estou aqui, pode falar. Então, assim, o aumento da malignidade é uma realidade do final dos tempos.
o aumento da perversidade. E isso é aquela presença do ensino apóstata, do ensino de doutrinas falsas. Quantas vezes você, com todo respeito, as pessoas, você ouve falar de desvirtuamento das igrejas, né? Então, irmãos, ouço já as trombetas? Será que são as trombetas? Existem muitos textos. Apocalipse, por exemplo, lá em Apocalipse 13, depois você lê, não vamos ler tudo porque o tempo já está esgotando. Que horas são? Estou sem relógio? 9h15. O tempo já está se esgotando. Só mais uns 10 minutinhos. Apocalipse 13, você vai ver, por exemplo, nós já lemos, né, lá Apocalipse 13 sobre cordeiro, que é dragão na verdade. Você vai ver que esse cordeiro que é dragão vai receber poderes de fazer sinais. Irmãos, nós podemos ser... É o tempo do surgimento. A grande tribulação é o tempo de surgimento de agentes da malignidade, agentes tribulacionistas da malignidade, que vão impor tribulação sobre nós. Apocalipse 20. Apocalipse 20. Deixa eu pegar aqui o versículo. Fugiu agora. Verso de número 1 a 3. Alguém lê para a gente? E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, o qual fechou e selou sobre ele, para que não enganasse mais as nações até que os 1000 anos se completassem. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. No período da grande tribulação, alguns agentes aparecerão. Então, esse período aqui, próximo do fim, no período de grande tribulação. Há sinais de tribulação nos nossos dias, eles estão aumentando, até culminar com esse tempo em que a tribulação vai ser intensa, ok? Aqui surge então o agente chamado homem vil, o homem da iniquidade. Aqui surgem as bestas do Apocalipse, que são pregoeiros de um falso evangelho, farão com que adoremos a besta. E aqui Apocalipse revela que muito próximo do fim, Satanás será liberto mais uma vez para ter força nesse mundo como já teve, mas como nunca teve, para falar a verdade. Foi assim que Jesus definiu, como nunca teve. E aí em Apocalipse 20, depois você vai lendo, mais perto do final, antes do juízo final, você vai ver assim que ele sitia a cidade santa, que ela é liberta não porque ela vai lá e luta, mas porque Cristo vem e liberta. Lá em Tessalonicenses diz que o homem da iniquidade será destruído com o sopro de Cristo, não com a força da igreja. Então, assim, irmãos, é o primeiro capítulo da grande tribulação que eu estou apresentando. Eu disse para vocês que eu estou apresentando a parte ruim, né? Semana que vem eu vou apresentar a parte boa. Qual que é a parte boa? O que é que Deus vai fazer por nós? Como é que Deus vai cuidar de nós na grande tribulação? Tá bom? O que isso de que maneira o meu pensar escatológico deve funcionar? Eu não devo ser uma pessoa espantada com tribulações. Tem um crente muito espantado. Não se espante com tribulações. Nós sentimos a dor das tribulações. Quem é que não sente? Mas nós temos um grande Deus. Ele nos preparou para isso. Preparou para tempos difíceis. 1 Timóteo 3. Haverá tempos difíceis. Alguém falou assim, você me falou, né? Os pais. Depois você lê Timóteo 3. Os homens serão avarentos, desobedientes aos pais, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Mas não com... Já estamos.
Por isso ele fala, nos últimos dias. É o período que nós estamos vivendo. Só que mais próximo do fim, isso aumenta. Porque a presença do maligno será muito mais intensa. Vira aí? Será solto por um breve tempo. Então haverá uma presença maligna. Quando eu falo isso, tem gente que fala assim, ai, Deus que me livre de viver nesse período. Se você vier semana que vem, acredito, se você é crente mesmo, estou fazendo muita propaganda semana que vem, né? Vou ter que me preparar muito bem para a semana que vem. Se você vier a semana que vem e você for crente mesmo, você vai falar, pastor, eu me alisto no exército dos últimos dias. Não da igreja dos santos dos últimos dias. Mas eu me alisto no exército dos últimos dias, porque eu quero ser aquela igreja, eu quero fazer parte daquela história. Se você for crente. Se você é um crente mais ou menos lá, crente está disposto a dar a vida por Cristo. Não se espante com as tribulações. Mas nas tribulações, mantenha o conforto do coração. Lembra que o apóstolo Paulo, nós lemos no início? 2 Tessalonicenses? As nossas tribulações servirão de conforto para outras pessoas. Quando um crente mais maduro passa por tribulação, e ele vence a tribulação, a vitória deste crente é a vitória de toda a igreja, porque as pessoas, elas precisam de que alguém nos inspire, e nada melhor que pessoas próximas de nós para vermos o exemplo. O melhor exemplo é o que temos em Cristo Jesus. Mas quando vamos, André, por exemplo, André, eu vejo um crente e vier alguma tribulação sobre a sua vida, você ficar firme. E a gente vai conversar com você, o André não está. Não, o André fala, não, estou na mão do Senhor. Como dizia o saudoso seu Jefferson, né? Tudo como Deus quer. Um homem tem uma ferida no pé, corta o dedo. A dor imensa que a perna levantava de dor. O que ele dizia? Tudo como Deus quer. Cortou uma perna. Tudo como Deus quer. Vocês conhecem a história? Cortou a outra. O que ele dizia? Tudo como Deus quer. Tá? Isto é fé. Isso é um pensamento escatológico. É um pensar escatológico. Do que nós estamos chorando? Porque não estamos conseguindo pagar a conta A, B, C? Eu sei, é sério. Eu não estou menosprezando a dor de ninguém, eu também passo por isso. E também fico meio assim. Mas isso é pequeno, gente. Do que nós estamos reclamando? Estamos reclamando que não temos o salário dos nossos sonhos? Estamos reclamando que a nossa saúde não é a saúde que nós gostaríamos de ter? O que é que nós estamos reclamando? Aquela igreja ali, nos últimos dias, eu ouso dizer, ela não terá nada. Não será me permitido comprar nem vender. Não serão amados, serão odiados. Já existe isso no nosso mundo. No presente momento, em algum país lá da janela 1040, onde há as maiores perseguições contra os cristãos, um cristão não pode comprar no mercado tal, nem no mercado tal, porque o dono não vende, e se souber que você é um cristão, manda a polícia lá te prender. O que é que nós estamos reclamando? Às vezes eu vejo crente, né? Nós estamos aqui para pregar o Evangelho, nós podemos sair aqui se a gente quiser, e sair de casa em casa, bater as pessoas, podem até não gostar, mas nós não vamos ser presos. Nós podemos falar de Jesus, nós podemos servir ao Senhor Jesus, tanta coisa para se fazer no reino de Jesus. Do que é que nós estamos reclamando? Olha o que é um pensar escatológico. No pensar escatológico, eu trago a realidade do fim para hoje e muda a minha maneira de agir. Eu acho lindo esse estudo, para falar bem a verdade. Quando Jesus diz, olha, a hora que vier, não faz as malas, pula e sai correndo,
Jesus sabe o que está falando, né? Gente, eu vou deixar para a semana que vem, tá bom? Agradeço muito a atenção de vocês. Alguma pergunta? Pastor, não é uma pergunta, é uma dúvida. Nesse período em que... Não é uma pergunta, é uma dúvida. Não, é uma dúvida. Tá bom, é uma dúvida sem pergunta. Não, é uma pergunta. É uma pergunta, então tá bom. Nesse período que na Bíblia fala que Satanás vai ser liberto, como seria mais ou menos? Nos períodos de hoje já está difícil. Como seria? Como seria a parte boa ou a parte ruim? Sua parte boa só semana que vem. Sua parte ruim não responde hoje. Se hoje já é complicado... Abre aí Daniel. Só um exemplo. Daniel 11. Profeta Daniel, capítulo 11. No Profeta Daniel, capítulo 11, você vai ler o verso 20. Lê o verso 20. Depois você pode ler todo o capítulo, tá? Eu estou selecionando aí. Deixa eu abrir aqui também. Pode ler? Pode. Então no seu lugar se levantará quem fará passar um exator de tributo pela glória do reino, mas dentro de poucos dias será quebrantado, isso sem ira e sem batalha. Então você vai ver, assim, a ideia é que vai se levantar um soberano. Isso é um texto profético de Daniel. Verá um soberano que vai passar por todas as terras e cobrará obediência, tributo de todos os povos. Agora você vai ler, vamos lá para o verso 36. É isso que eu quero ligar um ao outro. Leu 36. E o rei fará conforme lhe aprouver. Esse rei aí fará conforme lhe aprouver. Continua. Exaltar-se-á e se engrandecerá sobre todo Deus, e contra o Deus dos deuses falará coisas espantosas, e será próspero até que se cumpra a indignação, pois aquilo que está determinado será feito. O mal, nesse período, aquele que você perguntou, se tornará poderoso. Poderoso. Os textos bíblicos, como seria a grande Babilônia, aparentemente um poder político e um poder de riqueza. Tá? E ele vai se levantar contra tudo que tem a ver com Deus, como a gente leu lá em Tessalonicenses e leu agora aqui. Então a igreja será perseguida. Parte ruim é essa. A igreja não vai ter espaço. Tá? A parte ruim é essa. Semana que vem eu falo a parte boa. Tem a parte boa e é muito boa. É boa o suficiente para essa parte ruim ficar pequena. E é tão bom que vocês devem vir assim. Tá bom? Irmãos, vamos ficar em pé para lá. Ilza, muito obrigado pela sua visita. Que Deus abençoe. Está convidado a voltar outras vezes, tá bom, meu irmão? Dá um abraço lá para a sua igreja. Eu vi que você preencheu um cartãozinho. Tá bom? Deixa conosco para nós nos comunicarmos com você. Tá bom? Senhor, em nosso coração, nós temos certeza que o Senhor tem preparado o melhor para nós. Ajuda-nos a confiar nisso tão intensamente que nossa vida seja dedicada ao Senhor. Que o nosso pensar esteja proposto a pensar somente no Teu reino. E, em particular, a modo como o Senhor trará esse reino sobre todos nós. Agradeço pelo encontro com estes irmãos, pela vida de cada um, suas famílias, pela igreja como um todo, pelos irmãos e irmãs que assistem pela internet. Obrigado por toda a oportunidade que nós temos de estudar a sua palavra no mundo livre onde a igreja pode pregar o Evangelho. Dá-nos consciência, Senhor, e disposição para ir e pregar, e fazer discípulos. E que isto, ó Deus, se fortaleça dia após dia, até aqueles dias finais e quando Cristo voltar. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Acendem só um pouco, só para alguns avisos.